Bom dia. O livro de hoje é Minha Mãe é Nauenê. Essa música é dos Caiapós, porque eu não encontrei uma música Nauenê, mas é só pra gente começar a nossa história. Minha Mãe é Nauenê é escrito por Rita Carelli, que conta aqui uma história dela, que ela passou a infância dela com os índios da tribo Nauenê Nauê, em Goiás. E ela dedica, inclusive, essa história aos dois pais dela e às duas mães dela. As ilustrações são da Anabela Lopes. E ela começa assim: eu vou contar a vocês como eu me tornei um menino e voltei a ser uma menina. Comecemos do início. Eu tive uma infância bem um pouco diferente. Passei parte dela em uma aldeia indígena, no Mato Grosso, com um povo que se chama Enauenê Nauê. Você consegue repetir? Quando cheguei, ganhei uma mãe e um pai a mais. Porque os índios tinham casado a minha mãe com o velho Ataína, que é o pajé da aldeia, e o meu pai com Caueneiro, a esposa de Ataína. Então, o meu irmão e eu passamos a ter uma segunda mãe, um segundo pai, e todos os filhos dos nossos novos pais se tornaram nossos irmãos. Você tem irmão ou irmã? Bem, a partir daquele dia nós passamos e ganhamos 14. Nós passávamos o dia com os nossos irmãos entre banhos de rio e peixes defumados, entre jogos de arco e flecha e bandos de papagaios. Opa, mas esperem um pouco, estamos avançando rápido demais. No começo as coisas não eram bem assim. Havia um probleminha, eu era uma menina, e lá, sabe, ser menina é um pouco chato. Bem, ao menos era o que eu pensava muitos anos atrás, na época em que essa história se passa. Eu vi as minhas irmãs o dia inteiro dentro das grandes e sombreadas casas de palha. Elas ajudavam a preparar a comida, a vigiar o fogo, a cuidar dos bebês e em uma porção de outras tarefas. Enquanto lá fora o sol brilhava, os meninos brincavam, o rio corria e as árvores estendiam seus galhos para quem quisesse subir. Na aldeia, desde muito cedo, as meninas andam com as meninas e os meninos com os meninos, sem se misturarem, feito água e óleo, cão e gato, jacaré e jabuti. Então, diante dessa situação, eu decidi ser um menino. Ali, como em todos os lugares, existem regras. As mulheres, por exemplo, são proibidas de passar pelo centro da aldeia. São obrigadas a fazer a volta por trás das casas. Em compensação, ali elas reinam. É lá que põem a conversa em dia, cortam os cabelos, catam os piolhos, contam as histórias. São como dois lados da mesma moeda. O pátio e o lado, que é o lado público da vida, são reservados aos homens, enquanto a intimidade da aldeia pertence às mulheres. Mas voltemos às vacas frias. Para provar para todo mundo que eu tinha me tornado um menino, decidi atravessar a aldeia inteira, passando bem pelo centro, cheia de coragem. Ou melhor, cheio de coragem. Eu me pus a caminho. Enquanto eu avançava, sentia os olhares assustados fixos em mim, como mariposas atraídas pela luz. Via minha mãe branca aparecer na abertura que servia de porta de uma das casas. Ela estava apavorada, mas eu não hesitava. Já tinha ido longe demais e agora não havia mais volta. Fora eu, ninguém mexia uma palha. Lá foi ela, atravessar a aldeia pelo meio. Eis que, subitamente, a minha mãe índia se levantou de seu banquinho à porta da nossa casa e, com seus pequenos passos, fez a volta no pátio para me encontrar do outro lado. Ela tinha sido a única capaz de uma reação. Ao me alcançar, ela muito depressa suspendeu a velha camiseta que eu vestia diante de toda a aldeia. Isso, como eu disse, já faz muitos anos e naquela época eu era uma criança e ainda não tinha seios. Era lisa como um garoto.
Com este gesto, ela mostrava para todo mundo que eu ainda não era realmente uma mulher e que eu podia mesmo ser considerado um rapazinho. E foi assim, de improviso e com muita esperteza, que essa amável senhorinha livrou a minha pele. Como todos na aldeia gostavam de mim e achavam muito engraçada aquela menina branca e levada, de cabelo amarelo, concordaram em fazer vista grossa e aceitar a minha nova condição. Quanto a mim, tinha conseguido o que queria. Banhos de rio sem fim, competições de arco e flecha, corridas de canoa. Ai, as partidas de futebol. Sim, porque, como contei, os Nenauê também jogam futebol, mas tocando a bola apenas com a cabeça. E a cada bola perdida ou furada, é preciso andar muito na mata para encontrar as grandes árvores que produzem borracha, as seringueiras. Então, temos que entalhar a sua casca e esperar longas horas para recolher a borracha que escorre, para, enfim, poder fabricar uma bola nova. Nada de comprar na loja da esquina. Assim, nós passamos os dias fora, até um pouco demais. Certa vez decidimos organizar uma guerra, os Tupinambá contra os Tupiniquim. Eu havia lido sobre os Tupiniquim no livro de história da escola, e lá dizia que eram esses os índios que tinham encontrado os portugueses quando eles chegaram aqui. Fiquei muito impressionada, me perguntando como é que aqueles meninos que nunca tinham ido à escola podiam saber da existência desses índios que moravam tão longe dali. Acontece que os índios caminhavam por toda parte, vendo e ouvindo o que acontecia. E na cultura deles, cada conhecimento vai passando de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho. E assim, todo mundo acaba sabendo de tudo. E talvez até melhor do que a gente, pois a memória tem que funcionar direitinho. Os avós são os maiores tesouros do povo, já que por terem vivido mais tempo, sabem mais do que qualquer um. Um avô ou uma avó sabidos podem guardar mais histórias do que uma biblioteca inteira. Pois bem, ali estávamos nós, brincando de ser índios do meu livro de história. Metade dos meninos havia rolado na terra vermelha e outra metade tinha se melado de argila branca e assim formando dois grupos inimigos. Nós, os pele vermelhas, tínhamos nos escondidos atrás dos pezinhos de caju selvagem, perfumados na beira do rio. Ficamos muito quietos, só escutando os outros se aproximarem. Quando sentimos que estavam bem perto, pulamos sobre eles, entoando nosso grito de guerra, mas eles eram tantos e tão fortes quanto nós e acabamos todos caindo no rio, às gargalhadas, apagando assim nossas pinturas brancas ou vermelhas, igualmente torrados de sol. Sol que, aliás, já se punha. Os meninos foram saindo do rio um a um, eles convidaram ao meu irmão e a mim a fazer o mesmo. Nós, porém, estávamos tão bem naquela água morninha no fim do dia, tão satisfeitos de não ir à escola, de não ter horários e respeitar, nem dever de casa para o dia seguinte, que decidimos ficar um pouco mais. Nossos amigos insistiram como puderam, mas como nós não falávamos a mesma língua, acabaram desistindo e partindo. O que será que aconteceu? O que é isso? O que é isso? A água foi ficando prateada e misteriosa. Fazia um silêncio profundo, como num sonho. Meu irmão e eu ficamos quietinhos, recebendo o abraço do rio. Eis que, de repente, nossa mãe branca surgiu no caminho, seguida por dois dos nossos amigos. Ela vinha gesticulando e gritava: "Saiam dessa água imediatamente! Nós não entendemos a razão daquela brabeza, mas tratamos de sair rapidinho, afinal mãe braba assusta mais do que onça." Mais calma, ela nos explicou que no pôr do sol é a hora em que a sucuri, a grande serpente que habita o fundo do rio, desperta para procurar o seu jantar. Ufa, dessa vez nós tínhamos escapado por um triz.
Apesar desses pequenos incidentes na vida de menino, tudo ia muito bem, obrigado. Eu tinha amigos, era respeitado, um bom nadador, razoável com arco e flecha, e estava fazendo progressos no futebol de cabeça, que é muito difícil quando, inesperadamente, eu bem me apaixonei. Pior, eu me apaixonei por um dos meus irmãos indígenas. Mas que culpa eu tinha se ele era o mais bonito, o melhor nadador, o de cabelo mais negros e mais longos, o de dentes mais brancos, feito conchas do rio? E foi aí que eu decidi voltar a ser uma menina. Olha que bonito que ele era. Então, como se nada tivesse acontecido, fui me reaproximando das mulheres e muito comportadamente tentava aprender as tarefas. Os meus amigos me convidavam para passeios na floresta, caçar os besouros, a pesca, os mergulhos dos igarapés, mas eu recusava. Da mesma maneira que eu tinha me tornado um menino aos olhos da aldeia, estava disposta a fazer de tudo para voltar a ser considerada uma menina. Só que isso não seria tão fácil quanto eu imaginava. Primeiro tentei a tarefa que me parecia mais legal, o pilão. Você sabe o que é pilão? É aquela base de madeira com um bastão para esmagar os grãos que viram farinha para fazer beiju, bolo, mingau. Bem, eu peguei o bastão, que me pareceu mais uma árvore de tão pesado, fechei os olhos para escutar melhor a música que as mulheres faziam com as batidas e saber o momento exato em que eu deveria socar. Nós éramos 7 a pilar no mesmo tempo. Então, suspendi o bastão. Bing! Bati bem no pé da minha irmã, que pilava ao meu lado. Definitivamente, pilar não era para mim. Tentei a sorte em uma segunda atividade, fiar. O girar da roca me fazia pensar em um pilão e tinha um ar divertido. Você já brincou de peão? Tentei a sorte em uma segunda atividade, fiar. O girar da roca me fazia pensar em um peão e tinha um ar divertido. Você já brincou de peão? Pois é, só que eu estava longe de imaginar como aquilo era difícil. As índias mais velhas me estendiam grossas bolas de algodão cheirosas ao sol, recém-colhidos. Você já sabe que o algodão da roupa que a gente usa é uma planta, não é? Muito bem. Eu rodava a roca como podia, tomando muito cuidado para guardar a ponta do fio entre os meus dedos. Bradabum! A roca e o algodão terminavam sempre no chão, assim como as outras meninas que rolavam na terra, se acabando de rir diante dos meus esforços inúteis. Me restava uma última esperança, a cerâmica. Finalmente, alguma coisa familiar. Afinal, as aulas de argila da escola não tinham sido em vão. Cheguei toda confiante, mas acontece que a argila dos índios não era como a da escola. Era uma mistura de terra com seiva de árvore difícil de modelar. Mas dessa vez eu tinha que conseguir. Com o passar das horas, todas as mulheres, todas as meninas terminaram seus potes e suas panelas. O dia chegava ao fim e o escuro não permitia que seguissem trabalhando. Mesmo sem enxergar, eu continuava a lutar com aquela terra dura que se tornava cada vez mais seca e improvável de virar pote ou panela. Os mosquitos não aliviavam e todas se reuniam perto das fogueiras para não serem devoradas cruas. A fumaça espantava os bichos e as chamas agasalhavam os corpos contra o frio da noite. Eu, ao longe, gelada e exausta, tinha as mãos ainda na terra. Foi quando a minha mãe, Enauenê, se afastou do grupo para vir ao meu encontro mais uma vez. Ela pegou nas minhas mãos a massa disforme em que eu trabalhava. Tentei resistir, mas a verdade é que eu nem tinha mais forças, frustrada que estava com a ideia de ter que continuar a ser para sempre o menino que eu tinha me tornado. Sentada na frente da casa, eu olhava o grande pátio da aldeia e as primeiras estrelas que apareciam timidamente. Com elas, uma menininha
que mal se equilibrava sobre as pernas, se aproximou de mim. Ela me olhou com seus olhos arregalados e eu tive a impressão de que se perguntava a mesma coisa que eu. Que espécie de gente eu era? Seria aquela estranha criatura branca um menino ou uma menina? Sem encontrar a resposta, ela girava em torno de mim como uma mosquinha à procura de um pouso. Finalmente, para resolver a questão, ela se aproximou um pouco mais e me lambeu para provar. Aparentemente, ela tinha desvendado o mistério, pois muito bem à vontade, escalou os meus joelhos e tranquilamente fez no meu colo seu ninho. A minha velha mãe índia, Caueneiro, que assistia à cena havia algum tempo, se aproximou de mim e me estendeu um lindo pote de terra negra, perfeitamente liso e redondo. Para você, minha filha, ela disse. Foi exatamente isso que vocês leram. Ela disse, minha filha. A menininha tinha me reconhecido como uma menina e por isso eu fui novamente aceita entre as mulheres. Eu me sentia muito contente e orgulhosa da minha nova condição. E mesmo que o meu irmão, por quem eu tinha me apaixonado, nunca tenha me dado a menor bola, mesmo que eu nunca tenha aprendido a afiar ou pilar, mesmo virando meio palhaça com tantas trapalhadas que faziam rir as minhas irmãs, eu me tornei uma mulher. Aprendi a cortar cabelo, conheci cantos e histórias e organizei a primeira equipe de futebol feminino do Rio Jurema. Juruena. E assim acaba a história da Rita. Que a gente tem uma mensagem muito linda. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima história. Ah, como sempre, no final dos livros, existe sempre um prefácio ou alguma explicação da história. Sempre vale a pena a gente ler com os pequenos. E é isso. Um beijo grande para vocês e até a próxima história.